Olá, alunos do oitavo ano, como é que vocês estão? Hoje vocês podem ver que eu estou sentado aqui. Eu quero começar esse vídeo aqui com um disclaimer, assim, um aviso muito importante, porque esse é um assunto, é um conteúdo controverso para muitas pessoas, então eu preciso deixar isso claro logo no começo, tá? É importante que o que nós vamos discutir aqui, tá? O que nós vamos falar aqui é o ponto de vista da ciência hoje, tá? E eu já falei para vocês várias e várias vezes, tá? Que a ciência ela se altera com o tempo, depende dos instrumentos que nós temos para fazer os métodos científicos valerem ou não, ou para a gente estudar, ou para, enfim, às vezes por uma necessidade cultural e assim por diante, tá? Então, o que é importante vocês entendam é o seguinte: eu estou falando de conceitos científicos. Se você vai levar esses conceitos ou não para sua vida, aí é com você, tá? Você tem o direito de acreditar naquilo que você acredita, tá? E é importante eu conversar isso aqui com vocês, que eu só vou falar aqui na nossa aula aquilo que a ciência está discutindo no momento, que ele está falando, que está mostrando para nós no momento, tá? Então, a nossa aula é sobre sexualidade, sistema genital, ciclo menstrual, essas coisas todas, tá? E então eu vou começar falando um pouco sobre sexualidade, que é o que a gente já falou nas aulas passadas, tá? Eu já falei para vocês que sexualidade é uma construção social, tá? É uma construção que a sociedade constrói, né, e a gente mais ou menos repete, tá? A gente vai, para vocês imaginarem assim, né? Hoje em dia, muitos desses padrões que eu vou citar aqui já estão sendo quebrados, mas só para vocês terem uma noção o quão forte é a sociedade sobre a presença da sexualidade de uma pessoa, tá? Digamos assim, quando você tá lá, uma mulher tá grávida e tudo mais, faz o ultrassom, descobre que é menino. Todo o enxoval que ela vai comprar é verde, azul, são cores de menino. Quem falou que o menino gosta do azul, gosta do verde, gosta dessas cores de menino, tá? Foi a sociedade, tá? É a mesma coisa, rosa, amarelo e outras cores que normalmente são consideradas para menina. Então, não foi a criança, não foi o bebê, não foi um órgão genital ou coisas do tipo que falaram que o azul é de menino, o rosa é de menina, tá? É uma sociedade que é construída em torno desses conceitos culturais, é uma coisa que é impregnada na sociedade, tá? Então, é importante a gente ter isso em vista, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala assim, nasceu menino é menino, nasceu menina é menina, mas a ciência, e inclusive a natureza, ela tem muitas exceções às regras e isso causa um pouco de confusão quando a gente está estudando essa questão da sexualidade, tá? Então, para a gente começar, eu vou mostrar aqui um gráfico, tá? Eu vou diminuir a minha tela aqui agora um pouquinho para vocês, vou mostrar um infográfico para vocês entenderem um pouco dessa questão de como a sexualidade humana é construída, tá? Então, só um minutinho. Então, voltamos aqui, eu tenho esse infográfico aqui para vocês, tá? Sexualidade é mais complexo do que a gente imagina, tá? Então, vamos começar pelo básico, então, aqui. Sexo biológico. Então, sexo biológico aqui, tá? Esse azul, esse roxinho ali do meio é aquele que é definido pela sua genitália. E aí, que nem eu falei pra vocês, a natureza tem muito das suas exceções, tá? Então, nós temos a genitália masculina e a genitália feminina, que eu já vou falar pra vocês, tá? Então, pênis para o homem, a vulva para a mulher. E então nós temos o macho e a fêmea. Só que existem certos casos na natureza que acontecem que nós chamamos de intersexo, tá? O que acontece é o seguinte: às vezes os cromossomos são de mulher, os cromossomos são de homem, tá? Pode ser qualquer um dos dois. E o problema é que durante o desenvolvimento do feto,
tá? Acaba ele desenvolvendo o outro órgão genital. Então, vamos colocar assim, o cromossomo, os genes deles são de meninas, tá? São todos de menina. Só que por algum motivo o corpo dele desenvolveu o pênis, tá? Isso acontece, tá? Porque o pênis e a vulva, eles têm a mesma origem no desenvolvimento do feto, tá? Então isso pode acontecer. E o que acontece é o seguinte, ele tem um pênis, só que ele não tem testículo, não tem nada do tipo, tá? O que ele tem é por dentro, vamos colocar assim, os genes é feminino, ele tem ovário, tá? Ele não tem testículo, ele não vai produzir testosterona, ele vai produzir progesterona e estrogênio, que são os hormônios femininos, tá? Então, inicialmente ele vai lá ter o pênis, ou vai ser identificado como menino, vai crescer como menino, tudo bem? E aí aqui a gente entra nas outras questões ali de expressão de gênero que eu acabei de falar para vocês, que é como a gente veste, tá? Como a gente se veste, como homem, como mulher, ou um pouco dos dois, uma mistura dos dois, né? Essa expressão de gênero ela vai variar, porque, por exemplo, você está falando para o menino que ele é menino, ele vai crescer como menino, ele vai se vestir como menino. Só que chega na puberdade, chega ali nos 11, 12 anos ali dele, o ovário vai começar a produzir a progesterona e o estrogênio. Isso vai trazer as características femininas. Embora ele tenha o pênis, os hormônios femininos vai começar a trazer as características femininas. Vai alongar quadril, vai produzir os seios e assim por diante. Tá? E aí tem essa quebra de padrão, porque ele é um intersexo, né? A gente não chama ele nem de fêmea nem de macho nesse momento, né? Mas ele é um intersexo porque ele tem por dentro o cromossomo de um e a genitália do outro, tá? Então ele é um intersexo, tá? Então o sexo biológico ele é o que você nasce com, tá? Pode ser fêmea, pode ser macho ou pode ser o intersexo, quando acontece esse problema de ter esse desenvolvimento, não é falho, porque não é falho, tá? Mas pode ter acontecido algum problema, não é problema, não quero usar essa palavra porque não é um problema, mas por algum motivo o corpo desenvolveu o outro órgão, ou o pênis não se desenvolveu e ele ficou com a vulva e assim por diante, tá bom? Então a expressão de gênero é como você se veste, como você traz essa questão da sexualidade, tá? Então como você demonstra, então você pode ser um macho, tá? Mas que demonstra, que se veste como uma mulher, tá? Então ele pode ser, pode acabar tendo essa expressão de gênero. Não quer dizer que ele se identifica como uma mulher, mas as coisas que a roupa que ele gosta de se vestir é mais aceito na sociedade, lembrando, né? Essa construção social da sexualidade é feita pela roupa definida, vamos colocar assim, feminina, tá? Então tem a expressão pode ser masculina, pode ser mais masculina, pode ser mais feminina, ou pode ser entre esses dois, masculino ou feminino, tá? Identidade de gênero é como o cérebro identifica o seu corpo, tá? Então, isso é um termo da psicologia, tá? Como o cérebro vê o próprio corpo. Mesmo ele tendo a genitália masculina, ele pode se ver como uma mulher. O cérebro pode se interpretar como uma mulher, tá? Então, ele pode ser mulher, pode ser homem, dependendo como você vê, tá? O que acontece é o seguinte, a gente chama de cisgênero, tá? Quando a gente enxerga o nosso corpo com o mesmo sexo biológico. Então, por exemplo, a minha identidade de gênero é homem, o meu sexo biológico é macho, é homem, né, masculino, e eu me enxergo como homem, cisgênero, tá? Agora, quando eu não me enxergo com o mesmo sexo, tá? Essas pessoas são chamadas de transgênero, tá? De novo, isso aqui é para a gente conhecer os termos, não é para vocês acreditarem ou não, tá? Não é para vocês levarem para a vida de vocês, mas é para vocês conhecerem os termos científicos que são utilizados na psicologia e dentro da ciência, tá? E orientação sexual é como eu me relaciono, tá?
Eu posso ser homem, eu posso me identificar, eu posso ser macho, me identificar como homem, mas me relacionar com os dois, macho ou fêmea, ou eu posso me relacionar com uma mulher e assim por diante, e aí eu vou ter a orientação sexual, tá? Então esses são os principais termos da construção da sexualidade. E como eu falei para vocês aqui, é muito, tá? Cultural, é muito social essa construção da sexualidade humana, tá? Muita forma como a gente se expressa, como a gente tem a questão biológica, sim, tá, envolvida, mas que nem eu falei para vocês, a questão biológica pode ser macho, fêmea, pode ser intersexo, pode ser mais complicada do que isso, porque os hormônios da gente, eles podem, o nosso corpo é uma máquina tão complexa que às vezes pode trabalhar de forma diferente do que a gente prevê, tá? E o resto praticamente é tudo uma questão meio que cultural, é uma construção cultural, que nem eu falei para vocês, tá? Para os gregos, tá? Lá na Grécia Antiga, não agora, né? Mas para os gregos na Grécia Antiga, a mulher não era uma cidadã, não pertencia à polis, não pertencia à cidade, ela não tinha direitos, tá? Então o homem se casava com o homem porque ele queria os direitos, tá? Então ele queria as posses, o dinheiro e assim por diante. Então era muito comum naquela época o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? Então, é que nem eu falei para você, é uma sociedade diferente naquela época, a construção era diferente e isso era aceito. Hoje, a gente sabe que tem todas essas questões, a questão do respeito, a questão de tudo mais, que nem eu falei, você pode concordar ou não, mas isso vai ser construído socialmente de acordo com o tempo, com a sociedade e com a forma como você vive, tá bom? Então, a sexualidade sempre um fator biológico, sim, tá? Porém, que nem eu falei para vocês, esse fator biológico ele vai depender, não é só não tem só duas coisas, tem o intersexo que é muito mais complexo do que a gente imagina, tá? E também tem a construção social atrás disso, tá bom? Bom, já acho que não parei. Bom, falado isso, agora a gente vai pro sistema genital masculino, tá? O sistema genital masculino é o pênis, não é só o pênis, né? Mas boa parte do pênis, todo esse que vocês estão vendo aí na imagem, né? Então vocês podem ver ali que tem o pênis, que é a parte de fora, né? A protuberância para fora, né? É formada pela glande, pelo corpo cavernoso, pelo corpo esponjoso, pela uretra, e a uretra se liga, né, ao epidídimo, que se liga ao saco escrotal, ao testículo, e isso está tudo protegido no saco escrotal, né? A próstata está ali no meio do caminho não estou conseguindo mostrar para vocês aqui, mas se vocês seguirem ali, embaixo da bexiga nós temos a próstata e ali também do lado da próstata nós temos a vesícula seminal, tá? Cada uma dessas tem muita importância, tá? Então o testículo ele produz os espermatozoides, que a gente já vai falar deles daqui a pouco, tá bom? O testículo vai produzir os espermatozoides, os espermatozoides vão ser maturados, vão terminar a sua maturação, o seu processo de crescimento no epidídimo. Uma vez disso, eles vão ser levados pelo ducto deferente, tá? Que vai subir ali, vai passar pela vesícula seminal, que é responsável pelo sêmen, e pela próstata também, que também vai liberar uns líquidos para facilitar a locomoção desses espermatozoides. Uma vez feito isso, tá? Tudo isso, essa mistura de líquido seminal e espermatozoide vai ser chamado de sêmen, tá? E o sêmen ele vai caminhar em direção à saída pela uretra, tá? Ao contrário da mulher, que a uretra é separada, tá? No homem, tá? A uretra é tanto para o sistema urinário, tanto ligado à bexiga, quanto para o sistema
genital, o sistema reprodutor, tá? O pênis ele tem esses corpos cavernosos esponjosos, que são como se fosse uma esponja, como se fosse um espaço que vai se encher de sangue quando ele estiver excitado, que vai facilitar a penetração durante o ato sexual, tá? Então tudo que eu falei para vocês aqui é tudo, tá? Não é por prazer, não é por nada. Isso aqui é tudo uma preparação para a reprodução. O corpo ele está completamente adaptado a reproduzir, porque a espécie ela tem que continuar, e para continuar precisa haver reprodução, tá? Então todo esse aparelho é adaptado a isso, e a glande, tá, do pênis é responsável pelo prazer sexual. Por que a gente tem prazer sexual no ato sexual? Porque tem que ser uma coisa boa. Porque se fosse uma coisa ruim, uma coisa que doesse, tá? Uma coisa que fosse desagradável pro ato sexual, ninguém faria. Então a natureza ela já é muito esperta em deixar tudo isso adaptado para que os indivíduos façam o ato sexual e se reproduzam, tá? Então para a espécie se perpetue, tá? Então o foco da reprodução não é o prazer, mas a perpetuação da espécie, tá? Agora, falando do espermatozoide, vocês estão vendo aqui, pequenininho, mas dá pra ver, tá? O espermatozoide é essa célula aí que vocês estão vendo. Ele tem a cabeça, a peça intermediária e a cauda, tá? A cabeça tem o acrossomo, tá? Que é uma parte mais rígida que vai permitir com que ele consiga adentrar o óvulo, tá? O núcleo dele, que ocupa boa parte do espaço. Na peça intermediária ali, nós temos as mitocôndrias, porque ele precisa de muita energia, tá? Como vocês podem ver, eles não têm outras organelas, tá? Então, o líquido seminal, ele tem essa função, além de facilitar o movimento do espermatozoide, de nutrir esse espermatozoide pelo maior tempo que ele conseguir, para ele conseguir se manter vivo até ele chegar ao óvulo, tá? Então, o líquido seminal tem essa função também, tá? Então, esse é o espermatozoide. Falando do sistema genital feminino, então vamos passar para esse aqui, tá? Então, o sistema genital feminino, igual eu falei para vocês, se chama vulva, tá? Todo esse processo, esse grupo de estruturas aí se chama vulva, tá? A parte externa se chama pudendo feminino, tá? Deixa eu achar aqui. Então, o pudendo feminino, que é a parte de fora, o sistema genital, a parte de fora, o pudendo feminino se chama vulva, e a parte de dentro, né, que é a vagina e o útero, também faz parte do sistema genital, tá? Então, a parte de fora é a vulva, tá? A vulva, ela tem esses lábios, tá? Grandes, pequenos, e também tem o clitóris. O clitóris é a glande da mulher, tá? Então, a glande que era responsável pelo prazer lá no homem vai ser responsável pelo prazer na mulher durante o ato sexual, tá? Em muitas culturas que a mulher não se pode ter prazer, tá? É removido o clitóris, inclusive, tá? Elas fazem cirurgia para remoção do clitóris para ela não sentir prazer durante o ato sexual. Aí vai haver um monte de discussão se é necessário ou não, mas é cultura, de novo, sexualidade é cultural, tá? E o orifício vaginal, né, que vai ter essa entrada para a vagina. Vagina é uma palavra que, traduzindo para o português, significa bainha, tá? Então a bainha ela cobre a espada, né? Então essa ideia onde o pênis vai entrar. E esse espaço, né, da vagina, o pênis vai acabar durante a ejaculação, liberando os espermatozoides aqui, que vão ter que viajar daqui do útero até o meio do caminho aqui, desse braço que vocês estão vendo, no oviduto, tá? Que vai encontrar o ovário, tá? Então, o ovário não, o óvulo. O ovário aqui, ó, como vocês podem ver em amarelo, tá? Ele tá ligado, a tuba uterina tira óvulo por óvulo, de pouquinho em pouquinho, enquanto o homem produz espermatozoide o tempo inteiro e libera esses espermatozoides em todas as ejaculações dele, tá?
a mulher tem um período em que ela libera esse óvulo, tá? E a gente vai ver no ciclo menstrual já já isso, tá? Que esse óvulo é liberado de mês em mês. Então a mulher nasce com todos os óvulos, mas a cada mês, tá? Ela libera um desses óvulos. De vez em quando 2, muito raro, tá? Mas normalmente é um. E se ocorrer a fecundação, essa fecundação vai formar o zigoto, e o zigoto ele vai se prender ali na parede do útero, onde o feto vai se desenvolver, tá? Caso não haja fecundação, tá? Esse óvulo tem que ser descartado junto com toda a parede do útero que foi preparada para a fecundação, para anidação, para se prender o zigoto ali, tá? Então, por isso que ocorre a menstruação, tá? Então, esse é o sistema genital feminino. E agora a gente vai ver aqui o ciclo menstrual rapidinho, tá? Então, o ciclo menstrual aqui vocês estão vendo, tá meio cortado, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Aqui, pronto. Aqui. Trazer um pouco para cá. Vou diminuir a minha cabecinha aqui, trazer minha cabecinha aqui para baixo, pronto. Então, ciclo menstrual, vocês podem ver que ele tem 30 dias, é um mês, né? As meninas já estão meio que conhecidas disso, né? Então, no primeiro dia, né, ocorre a menstruação. Então, vai tudo embora, tá? Depois disso, né, o endométrio, né, ele começa, depois que foi embora, ó, tá, a menstruação foi embora, o endométrio, que é a parede do útero, começa a se desenvolver de novo, tá? Até ele estar preparado para a fecundação aqui no 14º dia. Então, aqui no 14º dia, tá, ocorre a liberação do óvulo lá pelo ovário, tá? Então ocorre a ovulação. E se encontrar espermatozoide, ele gruda nessa parede ou não, tá? Se não ocorrer, o óvulo vai ser dispensado junto com toda a parede. Ó, tá vendo que aqui no final a parede, o endométrio está bem gordinho, e aqui na menstruação vai tudo embora, tá? Então, se não ocorreu fecundação, vai tudo embora. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a menstruação ela pode durar de 5 a 6 dias, tá? Para liberar tudo isso. A parede vai crescendo, ocorre a ovulação no 14º, 15º dia, tá? A gente sempre coloca assim, tá? Que não são dias fixos, tá? Então a mulher ela não tem um reloginho, embora o corpo funcione normalmente como um relógio, né? Ela não tem exatamente um dia fixo para ser um período para ocorrer a ovulação. Então a gente sempre coloca no 14º dia aqui 3 para cima, 3 para baixo. Não tem uma semana ali, 6 dias, tá? Do 11º dia da menstruação até o 16º, 17º dia, que a gente chama de período fértil. Ali pode ocorrer fecundação, tá? Então, nesse período, é o período fértil aqui da mulher, tá? E depois é o período que ela não está mais fértil, que normalmente o óvulo já perdeu a capacidade de ser fecundado e ser liberado e ser fecundado e produzir um zigoto que vai se prender na parede no endométrio do útero, tá? Agora, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Vocês podem ver que é hormônios ovarianos. Os hormônios da mulher, ela tem muito, muito, muito poder em controlar esse processo aqui, ó, tá? Então, olha lá, ó. Na fase que está a menstruação, o estrogênio, que é esse roxinho, está baixo, tá? Agora, quando está perto da ovulação, o estrogênio sobe muito, porque ele vai liberar, tá, o óvulo. Depois que o óvulo é liberado, o estrogênio cai, só que quem sobe agora é a progesterona. A progesterona vai preparar a fecundação, e se não ocorreu a fecundação, ela cai e ocorre a menstruação, tá? Outros hormônios que podem estar envolvidos é o LH e o FSH, tá? São 2 hormônios também que estão envolvidos, que
são os hormônios hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, tá? Então esses também podem acabar influenciando ali também nesse processo. Mas o mais importante aqui que vocês têm que saber é o estrogênio e progesterona por agora. O LH e o FSH vem depois, tá bom? Bom, vamos colocar assim, como tarefa, vou dar de trabalho para vocês. Vou dividir vocês em grupo, dividir provavelmente já, né? Em grupo vocês, para vocês fazerem os trabalhos, tá? Então eu vou dar por grupo, tá? No grupo do WhatsApp eu vou colocar um tema para vocês. Vocês vão fazer a pesquisa e vão apresentar durante as lives, tá? Todos esses trabalhos vão ter a ver com uma doença sexualmente transmissível ou um método contraceptivo que a gente vai trabalhar mais durante as lives. Daí eu explico melhor todo esse processo aqui, tá? Para não deixar um vídeo muito longo, que já tem 25 minutos, tá bom? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima live.